Aí, galera, estamos iniciando aqui o quadro Atualidades. Hoje, nessa oportunidade aqui, tendo a presidente do Sindicato dos Municipários, a Fernanda Grace Veloso, que é um prazer tê-la aqui, nossa amiga, que hoje vai nos proporcionar algumas novidades, né? Que a gente está sempre brigando, mas em prol da comunidade, né? Exato. Funcionários. E Miraci, te agradeço a oportunidade que tu está nos dando. Tu sabe que eu admiro muito o teu trabalho, tua luta também pela tua categoria. A gente que é servidor público, só a gente sabe, né, o que a gente passa e que não é fácil a gente construir para a gente ter uma valorização e poder atender melhor a nossa comunidade, né? Eu acho que esse é o objetivo. É porque as pessoas hoje em dia, isso aos telespectadores, aos nossos internautas, as pessoas só sabem, não pode, não dá, só se lamentar, só falar e não vão à luta, né? E a gente alguém tem que dar cara a tapa. E eu sou desse tipo. Eu, depois de me encarnar numa situação, num problema, num projeto, eu vou à luta. Eu quero que dê frutos. Exato, entendeu? Acho que tem que ser isso, acho que esse é o nosso... Acho não, a gente tem como obrigação... Como cidadão, né? Além de cidadã, nossa responsabilidade como servidor público ela é muito grande. Muito grande, exato. Porque tu tem que estar à disposição da tua comunidade, do teu trabalho, e além do mais, a questão de tu ter a tua estabilidade como servidora pública é tu relatar se tu sabe que alguma coisa errada está acontecendo. É para isso que a tua estabilidade serve. Para te dar uma condição de tu poder falar o que tu identificou que tem problema ou alguma coisa não está saindo da forma que tem que ser dentro da lei. Tu tem como obrigação denunciar e a tua estabilidade serve para que tu possa te defender. Exato, e um grande problema que nós enfrentamos no funcionalismo hoje em dia é o engessamento do pessoal concursado. Porque quem é concursado, ele foi concursado para aquela área, ele sabe o que faz. E muitas vezes, não desmerecendo, por favor, quem é CC, mas às vezes os cargos políticos, né, esses CCs incomoda muito. Porque aí muitas vezes ganham muito mais e querem mandar mais e muitas vezes não tem o suporte técnico que um concursado tem. Eu diria para ti também que é o seguinte, né? Nós como concursado, a gente tem todo o problema da questão do assédio, né? Sim. A gente é perseguido, a gente é assediado quando a gente não faz o que querem que seja feito. Então, por exemplo, tu identifica alguma forma ilegal que está acontecendo. No momento que tu colocar isso, tu passa a ser perseguido. A gente tem processos, estamos acompanhando processos de perseguição, de assédio, isso é realidade. Eu sempre digo que a gente tem que começar a mostrar para a nossa comunidade qual é o papel do servidor público, que a gente sabe que tem servidor e servidor, assim como tem político e político, em todas as esferas. Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho acontecer. E o CC, eu te digo mais, o CC ele acaba não concordando às vezes com as coisas, mas ele se ingessa porque ele precisa daquele trabalho. Então ele se submete a algumas coisas. Sim, ele tem que se submeter à administração. Só que se ele servidor contrário, ele pede, né? Não é o servidor público que tem estabilidade, é diferente. Exato, só que o servidor público tem obrigação por lei de denunciar o que está errado, o que não está certo, porque senão ele pode perder o próprio cargo, né? Sim, com certeza. Então ele tem que fazer o trabalho dele também nessa questão. Bom, Fernanda, aqui eu vejo que a gente tem aí o causa animal. O que tu me tem para mim aí? Olha, é uma coisa que a gente demanda muito e quando nós formos ao ar, possivelmente a gente já teve um encontro que não se sabe o que vai dar. Vai ser um debate na Câmara Municipal aqui de Capão, que vai ser protetoras, vai ser presidente de Câmara, todo mundo vai dar o piteco. Eu só quero ver se vai ter alguma coisa que saia de bom desse projeto. Porque a gente só vê, dentro dessa gestão atualmente do Executivo, só demagogia, cópia de projetos e não funciona nada. Então vamos ver. A gente tem, eu entendo que hoje o papel do sindicato ele mudou muito, assim. O nosso trabalho no sindicato, muitas vezes é criticado porque eu entendo que nós temos uma responsabilidade legal e nós temos uma responsabilidade com a comunidade que a gente trabalha. Nós temos servidores do canil, servidores públicos que trabalham com os animais, que muitas vezes não têm estrutura para desenvolver o trabalho que eles fazem. E eles acabam sendo os culpados da situação. O servidor público, ele oferece para a comunidade a condição de trabalho e a estrutura que ele recebe. Então, se ele não tem o local adequado para colocar o animal, não é culpa do funcionário que está ali. Não é não. Entendeu? Eu acredito que a gente tem que começar a fazer os projetos saírem do papel. As coisas têm que começar a acontecer. Capão da Canoa hoje, principalmente, e Xangri-Lá também cresceu muito, e Maquiné, que hoje a gente abrange, que é um município menor,
Mas Capão e Xangri-Lá, principalmente, eles estão crescendo muito. Segundo informações do próprio secretário da Saúde, na época da situação ali da pandemia, nós tínhamos 84 mil cartões SUS ativos. Então, a nossa população cresceu muito. Cresceu. E a realidade da causa animal é uma realidade muito triste. Não, e o pior é assim, ó, que quanto mais cresce as famílias, tem as criancinhas, tem o bichinho. Se tiver 5 criancinhas, tem 5 cachorrinhos. E eu digo assim, ó, e a gente tem na nossa categoria, nós temos categoria, nós temos colegas de trabalho com condições e estrutura precária para atender a causa animal. Então, eu acho que o sindicato tem uma responsabilidade também social. Sim. Não é só a questão de direito, a gente busca o direito, a gente conversa com o colega o dever que ele tem, como eu ressaltei agora da questão do servidor, né, se expor, ele tem que se expor, e a gente também acha que a causa animal, outras situações da comunidade, a gente tem o direito de defender e de buscar junto. A gente, inclusive, tinha uma manifestação ali que tu apareceu na frente da prefeitura ali, estava chovendo, eu cheguei atrasado, o pessoal já tinha dispersado. Eu acho que a gente tem que fazer o projeto sair do papel, a gente tem que ter uma estrutura adequada para recolher esses animais, a gente tem que capacitar e dar condição de trabalho para o servidor que está ali fazer o trabalho dele, porque ele acaba sendo punido por uma situação que ele não tem como fazer de melhor forma. Porque ele bate de frente e fica antipático perante a população sem necessidade, né? E na realidade, as coisas... É o executivo que não está fazendo. As coisas não acontecem, não é porque o servidor não quer. E o legislativo também. Porque não acontece. Então ele não tem como fazer. Como é que ele vai fazer um projeto que não está autorizado a fazer? Porque eu também não posso fazer o que eu não tenho autorização para fazer. Autorização, é óbvio. Então acaba ficando esse impasse e o servidor acaba sendo o vilão, que muitas vezes ele não é. Né? Então a gente defende a causa animal, a gente está junto com a causa animal, o que precisar da questão do sindicato, conta com o sindicato. Perfeito. Porque a gente também tem que defender o local de trabalho do nosso colega. Ah, perfeito. E aqui nós temos também os processos judiciais, né? Administrativos. Desculpa. Sim, a gente está em torno... A gente acredita que até o final do ano a gente vai ter 5 mil processos ajuizados. A gente está com uma demanda muito grande, a gente está com alguns problemas muito complicados. Administrativamente também a gente tem muito processo administrativo, pedindo informação, pedindo parecer, pedindo decisão. Tem os PADs, né? Que, para quem não sabe, servidor público tem na lei já, que ele pode sofrer processo administrativo disciplinar. Ele deixou o trabalho dele a desejar, ele foi fiscalizado, ele passa por uma sindicância, se verificou que ele tem problema, se abre um processo. Prevaricação, tudo? Tudo isso aí. Então, só que o que acontece? A gente também tem servidor que está respondendo processo por puro perseguição, por assédio. Então, a gente acompanha muito o processo. E tem muitas falhas dentro dos processos, tem muitas situações complicadas que a gente está batendo de frente. Tem processos ajuizados, como o famoso processo do cesto básico, que o sindicato ganhou na justiça o cesto básico para os aposentados, o tribunal apontou, mandou tirar, vinculando uma súmula do STF a 55. O sindicato foi lá, conseguiu provar juridicamente que não era vinculado a essa súmula, recuperou o cesto básico para os aposentados. O município enviou um projeto de lei, revogou a lei e não mencionou que juridicamente o sindicato tinha ganho a permanência do cesto. Ilegalidade, né? E aí foi revogada a lei. Estamos com processos ainda ajuizados, já tem um grupo que ganhou e está recebendo, e tem um grupo que está aguardando a decisão judicial. O que aconteceu? O município recorreu, impugnou os cálculos, está na réplica, tranca tudo. Então, assim, a gente não desistiu, está lutando. Vamos lutar para devolver o cesto básico para os demais servidores, porque a lei foi revogada, né? E uma coisa que eu conversei com o presidente da Câmara atual, e já tive dele a palavra, que a gente vai cumprir, que vai ser cumprido o regimento da casa. Porque alguns projetos entravam às 5 da tarde, ia a votação e aprovava. Então não cumpria o rito, a gente não conseguia saber o que estava acontecendo. Estava anarquia, né? Essa é a verdade. E aí o que acontece? Agora o presidente atual nos deu a palavra, ele vai cumprir o regimento da casa, e a gente tem algumas leis que foram aprovadas, algumas coisas que a gente já está estudando o que a gente vai fazer, que algumas situações estão inconstitucionais. Porque o que acontece é que a maioria da Câmara é do lado
do governo, né? Isso que dá problema geralmente, porque estavam colocando os projetos do governo em pauta primeiro, o que havia de prioridade para o prefeito. Mas tu sabe, assim, Mira, assim, ó, que nesse momento, assim, a gente teve até uma situação agora, final do ano, fugindo um pouquinho ali, da questão da saúde, né, que a gente estava com o Covid e a UPA tudo junto, e a gente abraçou e foi atrás e mostrou e pediu a necessidade da divisão até para um trabalho melhor dos profissionais, que a comunidade estava mal atendida, o veranista estava mal atendido, as pessoas estavam ficando na rua, no sol, na chuva, com febre, tu estava contaminado, eu não estava, a gente acabava saindo tudo contaminado. Então a gente foi atrás, a gente pediu o apoio e naquele momento não teve situação ou oposição. Os vereadores tudo se juntaram, fizeram junto, que esse é o papel do vereador. Esse é o papel. Eu acho que a gente tem que fiscalizar, eu acho que a gente tem que cobrar. A gente não precisa ofender as pessoas. Eu posso não concordar contigo, mas eu te respeito. Se eu recebo uma denúncia, eu vou lá verificar. E eles foram. E junto nessa situação toda se conseguiu separar a unidade do Covid, a unidade da UPA. A gente tem outras situações da saúde que a gente está buscando e os vereadores estão parceiros. Então, assim, ó, eu acho que eles estão entendendo, eles já começaram a se dar conta que, independente de qualquer coisa, a gente pode construir as coisas da forma correta, que vá beneficiar a comunidade, vá beneficiar o servidor. E eu não vejo, quando tu aponta ou tu coloca um problema, eu não vejo isso como uma afronta. Eu acho que quando tu é um gestor, quando tu está num cargo que nem a gente tem, assim, que nem eu tô, a gente tem falhas, todo mundo tem falha, todo mundo tem erro, mas quando tu tá disposta a refazer, a rever, a refletir... Não, isso traz uma reflexão, não sei se foi um deputado, um político que falou alguns dias atrás. Se causa animal é esquerda, eu sou esquerda. Se causa animal é direita, eu sou direita. Tá certo isso aí, eu acho que é por aí. Eu acho que resolver os problemas. Isso. Eu sempre vejo nessa situação, a gente respeita todas as afinidades políticas. Mas eu acho que quando tu tem um problema que nem a causa animal, que foi o que a gente iniciou, não tem direito ou esquerdo, a gente tem que resolver. A saúde não tem direito ou esquerda, tem que resolver. Então eu acho que quando a gente começar a pensar assim, a gente consegue caminhar e desenvolver o município. Exato. E eu já tenho um pensamento que eu acho que temos que usar pessoas técnicas no lugar certo. Também. Porque enquanto não tiver a adequação certa, cada secretaria com a pessoa certa do entender do que faz, o troço não anda. Não anda. Sinto muito, mas não anda. Mas vamos levar adiante a coisa, então vamos ver as questões da estrutura dos cargos. Como é que fica? A gente passou agora por alguns projetos que foram enviados e alguns cargos ali que foram alterados e foram novos cargos, a gente entende, pelo estudo que foi feito, que são cargos inconstitucionais. Existe uma discrepância no nível de escolaridade, na atribuição do cargo, então isso aí a gente já está verificando, o nosso jurídico está verificando, e algumas providências jurídicas a gente tem que tomar. Porque o que acontece, né, Miraci? Quando eu digo da responsabilidade do sindicato, o sindicato não é só pedir aumento de salário. Eu tenho que pensar no teu futuro quando tu te aposentar. Como é que eu vou concordar que tal cargo seja legal, chega lá na tua aposentadoria, o tribunal, não, Arthur, isso aqui não existe. Entendeu? Como é que tu trabalhou tanto tempo nisso? Que nem a gente tinha, quando nós assumimos o sindicato em 2017, nós tínhamos 313, eu acho, ou 383, agora eu não lembro certo o número, colegas, servidores, que não tinham a portaria de homologação do estágio probatório. E nunca ninguém viu, nunca ninguém se preocupou. Só que isso poderia dar problema lá na aposentadoria. Então nós fomos ao executivo, apresentamos o problema, foi feito o projeto, a Câmara aprovou o projeto, tudo dentro da legalidade, as pessoas foram resolvidas e estão estabilizadas. Hoje elas não correm o risco de ter a aposentadoria delas negada. Sabe? Então eu acho que esse papel o sindicato também tem. Sim, o âmbito é diferente, é a escola que dá esse tipo de anos de probatório, é a escola que passa. E aí o que acontece? Se tu não tem a documentação, chega lá, tu pode ter um problema legal. Então esse olhar a gente tem que ter. Então eu sempre digo, a gente conversa com os colegas, até às vezes algum não diz, tu tá defendendo os prefeitos. Não, eu não tô defendendo os prefeitos. Tu quer um parecer. Nunca tu vai ter um parecer do sindicato que não tenha um respaldo jurídico. Porque a lei do município diz que é rosa, ok, é rosa, só que lá a lei federal diz que é azul. Então tu vai ter que trocar a cor da lei daqui, porque tu tem uma lei maior.
Entende? Então, esse é o nosso papel. Eu tenho que cuidar da tua vida funcional para ti não ter um prejuízo depois. E seria tão fácil, né, se os gestores procurassem trabalhar junto com o sindicato, juridicamente, né, daria mais força, estaria mais transparente, não teria problema, não estaria sempre dando esses problemas, esses estouros, sem necessidade. Essa é a realidade. Exato. Não estaria, a coisa seria mais tranquila, conversando, né? Exato. Então, é direito, dá, não dá. Por que não deu? Porque não tenho renda, porque não deu isso, não deu aquilo, não teve verba. Mas conversar. Tu sabe que a gente sempre comenta, a gente teve uma greve em Xangri-Lá, né? Um chamamento de greve lá em 2018, em função de algumas coisas que aconteceram dentro da prefeitura, que houve um parecer lá dado e se originou nisso. E mudou toda a questão da remuneração do servidor com um simples parecer de um assessor jurídico. E aí nós fomos, já tínhamos outras situações que estavam em conflito e nós chamamos uma assembleia e entramos em estado de greve. E algumas das reivindicações foi que a gente valorizasse a nossa procuradoria de carreira. A procuradoria de carreira. Por quê, Fernanda? Não é nada pessoal. É que o procurador de carreira, por ser servidor público, ele tem um compromisso muito maior no parecer que ele dá e assina. E nós temos situações que a gente diverge muito com Xangri-Lá, com os colegas lá de Xangri-Lá, os procuradores. Mas são discussões técnicas com embasamento jurídico muito bem fundamentado. Então, assim, tu nunca vai ter um parecer do sindicato que não tenha jurisprudência, que não tenha lei, que não te diga de onde sai. Não é a Fernanda que quer as coisas. Porque hoje, a forma como as leis mudaram e o rumo que se tomou, muito mudou e os municípios ficaram para trás. Por exemplo, nós não temos direito adquirido. O servidor público diz que tem. Foi a primeira discussão que eu tive com o doutor. Ele conta para todo mundo até hoje. Nós temos direito consolidado. Enquanto a lei existir, tu tem o direito. O dia que a lei revogar, tu não tem mais. Que é o que aconteceu com o Sexto Básico. Eles revogaram a lei. O dia que eu me aposentar, Fernanda, eu não tenho mais Sexto Básico. Porque a lei, aquele meu direito, era consolidado, estava consolidado naquela lei. Então, quando a gente diz isso para o colega, ele diz assim, ai, tu está defendendo o prefeito? Não estou, só que eu não posso te mentir. Eu vou te mentir para te trazer um prejuízo futuro? Não, é óbvio, né? Eu vou dizer o que tu quer ouvir agora para te satisfazer e te manter como associado do sindicato, e quando eu sair do sindicato tu te ferra e aí tu vai me procurar, vou dizer, problema é teu? Não posso. Exato. A transparência é fundamental. Tu entende? Então, assim, eu não posso dizer o que tu quer ouvir, eu preciso dizer o que está na lei. E a gente precisa, nos municípios, organizar e a gente precisa adequar muitas coisas porque as leis mudaram e a gente ficou para trás. E outra coisa que eu sempre estou dizendo, o litoral antigamente era uma terra sem lei. Sim. Né? E tem muitos que ainda acreditam que seja assim, mas não é mais. Não. São municípios agora com leis e tem que andar conforme. Inclusive, hoje os municípios têm o E-Social, né? Exato. Que antes eles não tinham. Sim, exato. Eles têm o E-Social, tem a questão agora da nova lei de licitação, que os municípios ainda tem alguns que não estão aplicando. Não estão aplicando, exatamente. Entendeu? E tem que aplicar. Tem que aplicar, porque então, não vão sentar para ter. E eles acreditam que não. E quando a gente vai procurar e vai para uma reunião e coloca na mesa que tem alguns problemas, a gente é mal interpretado. Mas a gente está ali, hoje eu digo que a gente é um mediador. Porque a gente não quer o problema para o nosso colega, a gente não quer o problema para nós. Então a gente tenta fazer com que se resolva administrativamente. Porque juridicamente, o que a gente pode, a gente judicializa. Só que daí leva anos. Às vezes tem processos 4, 5 anos para te ter uma decisão. É horrível isso. Entendeu? Então tem muita coisa que se a gente puder resolver de forma administrativa, claro, conversando amigavelmente, e tudo dentro da lei, né? Tudo dentro da lei. Porque a gente não quer prejudicar ninguém. Todos ganham. Sabe? Então eu acho que o papel do sindicato hoje é esse. E em termos de associados, estamos bem lá? Estamos, até eu quero agradecer os nossos colegas, assim, com toda essa situação que a gente ficou 2 anos sem reposição, né, Miraci, que tu acompanhou. Sim. Que eu vou continuar dizendo que os municípios não quiseram fazer a reposição, porque quando saiu a 173, em seguida entrou uma emenda constitucional que incluiu na Constituição o artigo 167A, e esse artigo 167A determinava que se o município tivesse despesa e receita abaixo de 95%, tivesse previsão na lei orçamentária anual, ele poderia conceder sim a reposição.
Ninguém quis provocar os tribunais de contas, nem o STF com essa situação. Nós, enquanto sindicato, a gente não tem como provocar o STF sobre isso. Tu entende? Eu sou só um sindicatozinho para chegar lá no STF. Ninguém tem STF. Mas eu queria colocar a pastinha embaixo do braço e ir lá buscar um parecer sobre isso. Então, assim, a gente ficou sem reposição, a gente tem uma lacuna na nossa vida profissional, tu sabe disso, tu é servidora, com algumas coisas não precisavam acontecer. Claro, o município não tinha situação financeira, não tinha por que conceder. O município poderia conceder e o prefeito não ia responder, como eles alegavam. Então foi uma pressão política muito grande que se formou a nível de país, não só a nível de município, a nível de país. Vieram as resoluções lá de cima e os prefeitos adotaram aquele discurso, que pela 173 não podia nada. Então a gente ficou 2 anos nisso, a gente manteve porta aberta, a gente manteve a estrutura, porque agora a gente não tem mais aquela contribuição de um dia de trabalho, né? Então o sindicato vive... Extinguiram, né? A gente vive do associado com a mensalidade. Então a mensalidade paga a água, a luz, o advogado, os processos para entrar judicialmente, porque a gente não cobra processo do associado. O sindicato arca com esse custo. Então, a gente tem toda essa situação. E a gente conseguiu se manter. E os colegas acreditam, eu sempre agradeço a confiança que eles têm em mim. Sei que a gente tem algumas coisas, às vezes, que não saem no tempo que eles querem, do modo que eles querem, mas a gente tenta fazer da melhor forma. E os novos colegas que estão chegando, né? E já queria ressaltar, inclusive, assim, ó, tem concurso vigente, e nós estamos sendo procurados que o sindicato não vai requerer as vagas. Eu não posso, juridicamente, enquanto sindicato, requerer vaga para quem ainda não é concursado. Eu não posso defender, digamos assim, quem ainda não existe. Mas eu estou orientando que eles procurem um advogado de confiança deles e que eles façam o pedido judicial para nomeação e posse desses cargos. Então tá, nós estamos aqui então com a Fernanda, telespectadores, internautas, que é a presidente do sindicato, trazendo, explanando para nós os problemas atuais que está passando. E quero te dizer, Fernanda, que é uma maravilha tu estar aqui conosco hoje, porque assim traz um pouco de transparência ao município, né, mostrando o trabalho que está sendo feito pelo sindicato, e pode ter certeza que o meu quadro Atualidade está sempre aberto para você. Também te respeito muito como profissional. Obrigada. E quero deixar para você fazer finalizarmos a nossa entrevista. Assim como eu iniciei, quero terminar te agradecendo. Quero dizer que a gente está à disposição da comunidade, o que a gente puder, agradecer as pessoas que nos passam. Fernanda, eu tive lá no posto de saúde, a enfermeira não estava com máscara, não tinha luva, está faltando paracetamol. No que te diz respeito isso, Fernanda? Diz respeito que está faltando condição de trabalho para o meu colega. Porque quando tu vai consultar e tu não tem um paracetamol na farmácia, a servidora lá da farmácia acaba ouvindo uma situação ou sendo desrespeitada ou sendo destratada, e a culpa não é dela, porque não é ela que compra o paracetamol. É o gestor dela. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que nem a questão do atendimento ali na linha de frente, que nem a questão na escola, que falta estrutura, na saúde, no SAIS, onde for, não interessa a secretaria. Então, assim, as pessoas da comunidade, elas nos acompanham e elas acabam interagindo conosco. Então, eu quero agradecer essas pessoas, os meus colegas, os associados ou não associados do sindicato. A gente está à disposição, porque a gente representa toda a categoria. O doutor, que é o nosso brilhante cabeça aí. Desculpa. Ao nosso jurídico, que é incansável. Tem dias que ele acorda 4 da manhã para dar conta. Excelente. Ele, às vezes, não tem agenda, os colegas ficam... às vezes chateado, porque liga hoje, Fernanda, eu quero horário com a Jane lá, as meninas que estão lá dentro, a Jane, a Cris, a Mara, a Ju, a Keila, que são as que ficam ali, né, segurando o rojão. A gente a gente está com uma demanda muito grande, então assim, pedir um pouquinho de paciência. A gente colocou o atendimento virtual justamente em função da pandemia, e o segundo ponto é para resguardar quem vai no sindicato pedir ajuda e quem procura o sindicato. Porque uma coisa que o sindicato tem, ele não tem nunca por que dizer que foi o João, o Pedro e o Paulo, jamais. Então procure o sindicato, diga, estou sofrendo assédio, estou sofrendo perseguição, está faltando alguma coisa no meu setor. A Fernanda está lá para isso, e eu faço.
Eu não tenho por que não fazer, porque eu me dispus a estar lá para isso, né? Então a gente tem que lutar por nós. E a gente está lá para lutar por isso. A nossa diretoria que nos apoia, que eles estão no setor de trabalho, eles não podem estar todo o tempo ali, mas eles nos apoiam, nos dão a condição. São os nossos ouvintes, né? Sim. Porque a gente não pode estar em tudo que é lugar. São os nossos ouvintes. E dizer que não é uma tarefa fácil, mas assim como tu, eu gosto de lutar pelo que eu acredito. Eu acho que a gente tem que construir uma condição melhor de trabalho para nós. E como eu sou servidora pública, eu sei que eu fiz concurso para servir a minha comunidade. Exato. E eu quero servir da melhor forma possível. E para finalizar, eu quero te dizer que eu estou tentando, junto ao Executivo, faz 2 anos, a gente tem um artigo na lei orgânica do município, que a gente pode fazer um convênio, o município pode fazer um convênio com um pequeno e médio empreendedor, e a gente pode fornecer cesto básico a um custo menor, que é o mesmo custo que a prefeitura compra para repassar. Então eu estou reiterando o pedido hoje. O pequeno empreendedor vai ganhar com isso, né? Ganha com isso. E eu estou reiterando o pedido para o prefeito, porque a gente tem muitos aposentados que não estão recebendo ainda, porque o processo está tramitando, estão passando necessidade. E eu acredito que se for cumprido o que está na lei orgânica, a gente pode repassar para o nosso colega, para as pessoas, os associados do sindicato, o cesto básico no mesmo valor que o município paga. Então, enquanto ele ainda não recebe, é uma forma que o sindicato tem de ajudar, que ele economize comprando no mesmo valor que a prefeitura paga e não no supermercado que ele vai comprar com um valor muito maior. Sim. Então é uma forma que a gente encontra de ajudar aquela pessoa que está precisando, que a gente está sempre tentando ajudar de uma forma ou de outra. Beleza, então com essa fala da Fernanda brilhante, trazendo para nós as transparências que estão acontecendo dentro do sindicato, as batalhas que ela está passando por lá, encerramos o nosso quadro Atualidades e terça-feira estaremos de volta. Alô Comunidade. Apresentação Ângelo Galardo. Muito obrigado, Miraci, aqui no nosso programa. Um grande abraço. Atualidades é sucesso, né? Lembrando sempre a nossa programação diária, às 21 horas, sempre um novo programa. Muito obrigado às emissoras que estiveram com a gente. Desface aqui a nossa rede nesse momento. Cada emissora continua com a sua programação normal. E o nosso programa Alô Comunidade volta às 21 horas, sempre em rede, com várias emissoras, como Bento Gonçalves, enfim, Porto Alegre, aí em Florianópolis. Muito obrigado aos companheiros, aos colegas também da TV Farol, que estão redistribuindo a nossa programação. Amanhã tem prêmio, hein? Amanhã tem prêmios e brindes no nosso programa Alô Comunidade. Como sempre eu digo, fiquem com Deus, sempre com Ele. Tchau, gente! Alô Comunidade. Apresentação Ângelo Galardo.